Oh, aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! Hoje nós queremos ministrar, aleluia, debaixo dessa palavra. Aleluia! O jugo será despedaçado por causa da unção. Você pode dizer isso uma vez? O jugo será despedaçado por causa da unção. Você pode dizer isso para alguém, mas diga com fé, fala, o jugo vai ser despedaçado por causa da unção. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, que presença linda de Jesus neste lugar. Aleluia, a unção, ela fala de untar. Essa palavra significa passar gordura, passar óleo, passar graxa, passar azeite em alguma coisa. Eu lembro quando era criança que mamãe dizia, Enéas, unte as formas para eu fazer pão. Eu lembro, passava óleo nas formas. Quando era para fazer bolo, depois de untar, aí farinhava, não é isso? Joga uma farinha, se eu lembro bem, era assim que eu fazia. Espero que eu tenha feito certo. Então essa palavra significa passar óleo, ungir significa passar azeite, aleluia. Untar, tocar na pessoa com óleo, derramar óleo sobre a cabeça. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que os homens de Deus ungiram coisas e pessoas com óleo. Quando Jacó tem aquela visitação maravilhosa de Deus lá no capítulo 28 de Gênesis, a palavra de Deus diz que ao acordar, ele pegou óleo e ungiu a pedra sobre a qual ele havia dormido e disse, este lugar, o nome antes era Luz, mas a partir de agora é casa de Deus, Betel, e ungiu com óleo. Ungir significa separar para Deus, consagrar para Deus. Então, uma coisa que era consagrada para Deus, ela era ungida, tocada com óleo, banhada em óleo. Me veio agora à memória, eu conversava com o pastor, com o apóstolo na viagem, de muitos anos, quando o papai foi fazer uma viagem para uma convenção em Santa Catarina, estava eu, papai, mamãe, a Priscila e a Sara. E quando chegamos em Joaçaba, fundiu o motor do carro onde nós estávamos. Era uma cidade pequena na época, mas logo o papai achou por ali uma mecânica, eles falaram que acho que em 2 ou 3 dias resolvia o veículo, e já também acharam a casa de uns irmãos, nós ficamos hospedados lá. E olha que interessante, quando o papai chegou àquela igreja, eles ficaram todos felizes, porque eles falaram, nós temos aqui um acordeon e uma guitarra, nunca foram usados, porque ainda não foram consagrados para o serviço do reino de Deus. Não passou nenhum pastor aqui, e Deus trouxe os senhores. Olha só, para meu pai parecia um prejuízo, para a igreja uma bênção. Deus freou um pastor aqui e diz, unge, consagra para o ministério. Notaram então, ungir significa consagrar para o serviço do reino de Deus. Também os reis eram consagrados. Vejam que a unção, ela carrega consigo a ideia de autoridade. Quando alguém é ungido com óleo, ele recebe autoridade e poder para fazer o ministério. Os irmãos sabem que o óleo é um símbolo do Espírito Santo. E lá em Atos 1:8, o Senhor diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vejam que a vinda do Espírito Santo sobre o indivíduo significa a vinda de poder. E também os sacerdotes eram ungidos com poder para servir no ministério. É por isso que aqui quando é ordenado presbíteros, pastores, você vê que é derramado óleo sobre eles. Ali nós temos aquela garrafa grande com óleo.
Um óleo consagrado, não serve para outra coisa, somente para ungir, consagrar pessoas. Quando ungimos um doente, estamos dizendo, pertencia ao doente até agora, a partir de agora pertence a Deus, está curado em nome de Jesus. Notar, irmãos, o óleo tem essa ideia. Amém? O óleo tem essa ideia. Mas, irmãos, esta palavra aqui, ela fala de uma maneira mais profunda, de uma manifestação do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo rompe estruturas naturais e se manifesta na vida de alguém, ou na vida de uma igreja, em algum lugar, em alguma coisa. O Espírito Santo aparece, isso é chamado de unção. Notaram? Quando o Espírito de Deus se move, você nota que ele entra no lugar, move as estruturas, a Escritura chama isso de unção. E o que mais diz assim, e vai despedaçar o jugo. Aqui quem viveu no interior, na roça, ou que já passou lá, você deve ter visto os bois, eles estão unidos um ao outro por uma peça de madeira. O nome daquela peça é canga, mas o nome técnico é jugo. E tem aquelas travinhas de madeira assim ao lado do pescoço, unido por couro, que são os canzis, aquelas travinhas de madeira. Então, a palavra de Deus está dizendo assim, quando o Espírito Santo se manifestar, a canga que prende você vai ser despedaçada. Vai ser despedaçada. Aleluia. Nas Escrituras, o jugo ele é usado negativamente e também positivamente. O Senhor Jesus, ele disse assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí ele diz assim, achareis descanso para as vossas almas. Quem que veio esta noite aqui à procura de descanso, refrigério de Deus? Herei farai, toufar. Nós acharemos nessa noite descanso no Senhor, refrigério no Senhor. O Senhor alimentará a tua alma e você saberá que o Senhor continua cuidando de você. Ele vinha cuidando de você no caminho e Ele está cuidando agora e cuidará ainda, aleluia, refrigério, descanso para as vossas almas. Só que notem, Jesus disse assim, se você quer unir-se a mim, tome sobre você. Por quê? O jugo do Senhor é você que toma. Sou eu que tomo. Eu às vezes leio a Bíblia e eu fico percebendo como eu sou tão diferente do que eu deveria ser. E quando eu tenho esta revelação, eu digo, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Mas alguém já leu a Bíblia e achou que é muito diferente dela? Mas, pessoas aqui estão dizendo. E o que nós fazemos? Nós oramos, dizemos, Senhor, eu queria ser essa pessoa aqui. Essa pessoa. Eu, quando alguém me elogia, muitas vezes eu falo, um dia eu quero ser essa pessoa que está falando. Porque a pessoa só nos conhece exteriormente, ela vê só a roupa, a aparência, vê aqui no exercício do ministério, mas não me conhece de fato, mas eu sei quem eu sou. Jesus sabe muito mais quem eu sou. E quando eu olho a sua palavra, eu digo, Jesus, eu ainda vou ser essa pessoa. Sabe o que eu estou fazendo? Sabe o que você está fazendo? Você está pegando o jugo de Jesus, colocando sobre você, e dizendo, eu vou caminhar com Cristo, eu vou caminhar, eu vou andar na mesma canga que Ele. Aonde Ele for eu vou. Se eu quiser sair, Ele me arrasta, notaram? Porque é isso que a canga faz. Mas vejam que diferente, Satanás, ele não age assim. Satanás, ele cria uma situação e prende a pessoa nela. Não é uma escolha do indivíduo. Não é. Qual a pessoa que escolhe ser pobre? Quem é que gosta de ser pobre? Eu posso falar de pobreza, irmãos, eu já experimentei muito tipo de pobreza e para piorar tudo, durante muito tempo, eu sei o que é calçar mal, eu sei o que é vestir mal, eu sei o que é ganhar somente roupa usada.
ganhar somente comida dada. Eu comi muito tempo da comida que a igreja tinha. Irmãos, é melhor do que passar fome. Mas fala a verdade, não é melhor quando você vai no mercado com o teu dinheiro, com o teu cartão, compra aquilo que você gosta, não é o que alguém escolheu para você, o que você gosta. Mas Satanás, ele vai criando situação e empurrando o cristão para uma situação de pobreza e põe uma canga sobre ele. A pessoa fica presa ali, ela não sabe o que fazer. Nesta noite a palavra de Deus nos achará, e a promessa que temos é que a unção despedaçará o jugo. Despedaçará. Aleluia, aleluia. Uma situação de enfermidade, uma situação de doença. Quem é que escolhe ser doente? Ninguém escolhe. Quando a pessoa vê, já está travada numa doença. E sabe o que é o pior? Às vezes Deus cura a pessoa, mas como a pessoa está dentro de um círculo vicioso, ela desenvolve outra vez. Nesta noite a promessa que temos, o Senhor despedaçará o jugo, não voltará mais. Essa é a palavra de Deus para esta noite. Aleluia. Ou então situações dentro da família. Eu já orei por pessoas que diziam: irmão, eu não quero ser como eu sou. Eu não quero tratar a minha esposa desse jeito, mas quando eu vejo, já fiz. Os irmãos entendem que isso é maligno, que a pessoa está cativa de espíritos malignos. Nesta noite o Senhor dará paz para a família, dará paz para o seu casamento. Aleluia. Irmãos, eu tenho tantos testemunhos de unção, porque eu já vi Deus fazendo. Aleluia. Quando eu era criança, eu tinha 8 anos, eu fui acometido de reumatismo no sangue. Primeiro acharam que era cachumba. Isso foi em 1973, acharam que era cachumba. Depois perceberam que era reumatismo no sangue, a situação se agravou. Eu peguei pneumonia dupla, desidratação. Eu tratava regularmente no hotel regional lá perto ali de Barracão, Francisco Beltrão. Regularmente tinha que ir lá. Mas por fim o doutor Luiz falou assim: pastor, tem que internar o menino. E eu fui internado no Hospital São Luís. Irmãos, durante 2 anos a minha mãe que está ali me aplicava injeção, uma de manhã e uma de noite, todo dia, todo dia. Note que eu sei o que é doença, mas eu sei o que é unção. E eu sei o que Jesus fará neste lugar, porque Ele é bom, o Senhor é bom. Eu tinha dor no cabelo, irmão. Quem é que tem dor no cabelo? Pode uma coisa dessa? Se pegava no meu cabelo, doía. Eu lembro que eu cheguei na cidade de Mafra com o papai, eu era criança, e veio o irmão Madeira, pegou um daqueles pentes de chifre que usava antigamente. Ô Inês, vem cá, pegou assim, passou, eu dei um berro dentro da igreja, porque não podia tocar em mim. Onde pegava, doía. Não podia usar chinelo de tira. Tudo que pesasse, doía. Não podia dormir com coberta pesada, porque doía. No inverno a mãe usava um fogareiro, lá ficava no fogareiro. Lá. Pode uma coisa dessa, irmãos? Meu pai era um homem de Deus, irmãos. Orou por mim, Jesus não quis curar, porque Deus ele tem uma hora que Ele escolhe. A igreja orou por mim, o Senhor não curou. E eu fiquei lá no hospital, lá, sabe aquela criança que parece que não vai vingar? Eu era essa criança. E um dia, quando eu estava lá no hospital, veio um irmão da igreja, o irmão Valadar. O irmão simples da igreja. Note, irmãos, que a unção, de repente, ela aparece. E eu lembro até hoje a oração, irmão Valadar, irmãos, era um irmão adulto, eu não tinha proximidade assim com ele, nada disso, irmãos. E ele chegou e falou assim: nós vamos orar. Só estava eu e ele no quarto. Ele falou assim: Senhor Jesus, não permita que as minhas palavras fiquem presas nessas paredes, mas tenha misericórdia e levanta o menino. Oh, aleluia! Quando ele falou isso, irmãos, eu senti a unção, eu sei o que é unção. A unção entrou, esquentou o quarto, eu comecei a chorar. De alegria, irmão, da presença de Jesus. Eu nunca mais tive reumatismo, eu tenho 58 anos. Jesus me curou. A unção, pá, despedaçou o jugo. Despedaçou o jugo. Agora olhe que interessante.
30 e poucos anos depois, eu era ministro da igreja. E uma menina da igreja, a Franciele, estava doente, o intestino não funcionava mais, o intestino parou. Eu acho que ela era uma criança, o que você acha, Aurina? Uns 8, 9 anos? 10 no máximo, era uma criança dessa idade, mais ou menos. Não funcionava mais o intestino da criança. O médico não conseguia reverter a situação. Os irmãos sabem que isso é gravíssimo, ela não ia mais ao banheiro. Não tinha o que resolvesse. E era um domingo, e eu estava em casa, o Espírito Santo falou assim, vá orar pela Franciele, porque senão ela vai morrer hoje. Eu não quis ir, irmão, porque tinha os pastores, os obreiros, a igreja tinha orado. Eu fui fazer meus trabalhos, estudo bíblico, de tarde participei do culto, à noite. Irmão, tudo rebelde, irmão. Devia ter ido já no almoço, era muito mais fácil. Quando chegou umas 11 e pouco da noite, eu pensei, ainda é hoje. Porque o Senhor falou, se você não for orar, a Franciele morre hoje. Eu pensei, é 11 e pouco, então ainda é hoje. Rebelde, irmão. Fui lá, 11 e pouco da noite, bati lá. Eu lembro até hoje, veio o pai dela e a mãe, tudo de pijama. Eu falei, irmão, o irmão se importa se eu orar pela Franciele? Ele falou, não, Enéas, por favor, entre. Eu lembro assim, eu não sei se é certo minha lembrança, parece que o quarto dela era um pouquinho mais baixo assim do que o corredor. E ela já estava deitada na caminha e eu entrei e eu só falei assim, Franciele, Jesus está aqui. Só falei isso, a unção full. Eu notei na hora, a unção entrou e a Franciele começou a chorar. E depois o pai disse, o intestino da menina já funcionou. Olha só, irmãos, a unção, ela despedaça o jugo. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo 10. O versículo 24. Esta é uma noite maravilhosa, respire fundo, alegre-se, o Senhor está curando já está curando já. Aleluia, quando o ministério cantou, aleluia, refaz-me, o Senhor já estava curando, amém? E Ele vai curar hoje outra vez. Isaías capítulo 10, versículo 24. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Aleluia, diz assim, versículo 24, pelo que assim diz o Senhor, Jeová dos exércitos, não temas, povo meu, repita, não temas, povo meu, amém, que habitas em Sião, a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco, diga bem pouco, se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, diga, a carga será tirada do meu ombro, e o jugo do meu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Olhe só, queridos irmãos, por causa da manifestação do Espírito Santo, a carga será tirada do ombro. O jugo vai ser arrancado do pescoço. E o que mais? O jugo vai ser despedaçado. O que isso significa? Não vai voltar mais. Não vai voltar mais. É como se o Senhor dissesse, eu tiro do teu pescoço, jogo no chão, não volta mais, está despedaçado. Não terá mais poder sobre a sua vida. Aleluia, essa é uma palavra maravilhosa de Deus. Agora vejam, queridos irmãos, o Senhor, Ele diz para Israel, se você for estudar Isaías, esses capítulos iniciais, o Senhor está dizendo assim, vocês pecaram contra mim.
Vocês quebrantaram a minha lei, transgrediram o mandamento. E o que é que eu vou fazer? Eu vou corrigir vocês com a vara. É isso que o Senhor está dizendo. Vou corrigir com a vara. Irmãos, um dia eu conversava na universidade com um professor de filosofia e ele falou assim, mas Inés, não é muito rude castigar a criança com a vara? Eu falei, doutor, a criança não tem capacidade cognitiva para entender uma conversa racional. Não tem, aqui quem é pai sabe. Mas se a criança abre o portão e corre para a rua e você dá umas varadinhas nela, e amanhã ela corre e você dá umas varadinhas, daqui a pouco você não precisa mais dar varadinha. Ela não sai mais. Não sai. Não sai. Vai querer o quê? Racionalizar com a criança. Explicar uma coisa que ela não entende. Ela não entende a gravidade de um atropelamento. A minha filha sabe, os irmãos sabem que ela foi quebrada embaixo de um carro. Ela sabe a gravidade do atropelamento. Uma criança não sabe. Você pode querer explicar, você acha que ela entendeu, mas ela não entendeu. Mas você dá umas varadas, não precisa explicar nada. Deus, Ele está falando assim, Israel, agora eu vou dar umas varadas em você. Você é meu primogênito, meu filho. Eu vou corrigir você com a vara. Porque eu já falei, eu já mandei os profetas madrugando, se levantando cedo, falando até tarde. Você não ouve eles? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vara e vou dar em vocês. É só você ler o texto, é isso que está falando. E qual é a vara que Deus vai usar? A Síria. Uma nação inimiga terrível. Deus diz, eu vou pegar a Síria e vou usar contra vocês. Só que Deus fala assim, mas não tenham medo. Eu acho isso aqui tão lindo, irmãos. Não tenham medo. Quando ela te ferir com a vara e contra ti levantar o bordão. Não tenha medo. Irmãos, os irmãos já observaram o cachorro de rua? Como ele levou muita paulada, muita pedrada, alguns foram atropelados por carro. Se um cachorro de rua te avança, você não deve correr. Você finge que pega uma pedra e faz assim. Você já viu isso? Quem que já viu isso? Todo mundo já viu. Você não precisa pegar pedra. Ele acha que você pegou, ele já... Ou ele sai correndo. Deus, irmãos, Ele vai corrigir Israel. Mas Ele ama Israel. Ele fala, ô Israel, não faz assim. Irmãos, fala a verdade. Você que é pai, você não fica com pena se seu filho anda todo acuado com medo. Deus está falando, ó, eu vou ter que te corrigir porque você é rebelde. Mas quando a vara vier, não faz assim. Não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque daqui bem pouco tempo. Sabe o que Deus está falando? O chicote é pouco tempo. Eu já vou me levantar a teu favor. Irmãos, o pecado, ele causa um dano na nossa vida. O pecado, ele traz dentro de si uma semente ruim. E é necessário que a vara de Deus nos ache. Mas Deus diz assim, não precisa andar acuado, não fica assustado. Olhando para mim aqui, há pessoas assustadas. Chega uma cobrança no envelope lá, você já tem medo até de abrir. Tem gente assim, acuado, assustado. Fez o exame lá no médico. Está acuado. Ele falou que eu sou pré alguma coisa. Irmãos, nós somos todos pré-mortos. É verdade, irmãos, é verdade, nós somos todos pré-mortos. Mas ele falou que eu sou pré não sei o que lá. Nós todos somos pré-mortos. Não pode ter nada pior do que isso, irmãos. Deus está dizendo, não fica acuado. Amém? Você que está com medo do que o médico vai dizer, o gerente do banco vai dizer, o advogado vai dizer, o juiz vai dizer, a palavra de Deus é, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Oh, aleluia! Deixarai, louvar. Não tenha medo, diz o Senhor, porque bem pouco tempo, olha só essa palavra, é pouco tempo, bem pouco tempo,
aleluia, se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. A mesma vara, é como se Deus dissesse, eu vou te corrigir com a vara, mas depois eu vou pegar a vara e eu vou quebrar a vara. Não tenha medo, é bem pouco tempo. Você consegue alegrar o teu coração? Essa é a palavra revelada, a palavra de Deus. Pouquinho tempo, aleluia, o Senhor dará vitória para a sua vida. E ele diz assim, o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo. Eu acho essa palavra terrível. Deus está dizendo, aquilo que está ferindo você, aquilo que está acuando você, causando medo na sua vida, o Senhor vai liberar uma desgraça, porque é um flagelo, algo terrível contra aquilo. Para quê? Para proteger você, para abençoar você e para você poder respirar. Você já está respirando melhor aí? Respire fundo, há uma unção de Deus neste lugar. Aleluia, o Senhor está curando o teu pulmão, todo o teu aparelho respiratório, oxigenando tua mente, teu coração, teu sangue. A saúde de Jesus está inundando este lugar. Aleluia, a cura de Deus está vindo sobre este lugar. Aleluia, e aí o Senhor diz, vai ser como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar. Deus está dizendo o seguinte, da mesma maneira que eu já libertei vocês no passado, quando eu estendi a minha vara sobre o mar, aleluia, eu vou libertar vocês outra vez. Deus dá dois exemplos, a vara sobre o mar, o segundo diz como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe. Irmãos, esse Horebe aqui não é o Monte Horebe. Monte Horebe é com H. Aqui é o nome de um príncipe dos inimigos do povo do Senhor, um príncipe midianita. E diz assim, e acontecerá naquele dia que a carga será tirada do teu ombro. Fala a verdade, irmãos. Quando nós estamos numa tribulação muito grande, já reparou que até o peito fica assim, prensado? Parece que ficamos respirando assim, curtinho. Há um fardo sobre nós. Aleluia. Esses dias eu perguntei para uma irmã, acho que é essa senhora ali, e como é que está? Ela falou assim, estou dormindo mais do que a cama. Por que ela falou isso? Porque ela falou, irmão, ore por mim, eu não consigo orar. E eu orei, eu senti a unção de Deus. E eu orei e disse, Senhor, dê que ela durma bem, e que depois do almoço ela durma também. Ela falou, irmão, agora eu durmo de noite, durmo depois do almoço. A que tinha insônia, a unção veio, despedaçou. Notaram? Então, o Senhor diz assim, eu vou tirar a carga do teu ombro. Sabe esse fardo que não tem alegria, não tem gozo, não há felicidade? O Senhor diz assim, eu vou tirar a carga. Aleluia. O Senhor está tirando a carga aqui de pessoas, esse peso, Ele está tirando. E diz assim, e o jugo eu vou tirar também. Você quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, você quer ter uma família abençoada, mas o jugo maligno fica puxando você para a briga, para a contenda, para endividamento, para a pobreza. O Senhor diz, eu vou tirar esse jugo de você. E que mais? Eu vou despedaçar. Não vai voltar mais, não vai voltar, porque a unção de Deus está neste lugar. Alguém mais sente também a unção de Deus aqui? Você sente o Espírito do Senhor movendo aí? Então pode se alegrar, a unção de Deus despedaçará o jugo, e ele não voltará mais sobre a sua vida. Aleluia, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Agora notem que Deus, Ele dá dois exemplos. Ele fala da vara sobre o mar, e Ele fala da matança de Midian, junto à rocha de Horebe. É interessante pensar, irmãos, que Deus, Ele faz o povo lembrar livramentos que Ele já operou a favor de Israel. Irmãos, Deus não precisa lembrar para Ele, não é por causa dele que Ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo isso por causa do povo. Ele estava dizendo assim, ouve Israel, eu já livrei vocês no passado aquela vez,
lá no mar. Eu livrei vocês lá em Horebe. Eu tenho poder para livrar de novo. Eu sei fazer. Não é isso que o profissional fala para a gente? Quando você vai numa oficina mecânica, ele mostra, ó, tem esse carro aqui, ele ainda mostra carro novo, né? Carro caro, para dizer, não, eu sei trabalhar com isso, eu já fiz isso. Se é um marceneiro, ele abre o celular e mostra para você, eu já fiz essa sala, já fiz essa cozinha. O pedreiro tem fotos, ele fala, eu já fiz essa casa. Não é isso que a gente faz. Deus estava fazendo isso com Israel, dizendo, eu já livrei vocês no passado, e eu vou livrar agora, porque eu sei fazer isso. Eu posso fazer isso. O que isso significa? Descansa o teu coração. O Deus que promete, Ele é poderoso para cumprir. Aleluia. Ele tem o poder para falar e Ele tem o poder para fazer. E aí, o que é essa matança na rocha de Horebe? Deus está se reportando a um tempo passado, em que os inimigos do povo do Senhor cercavam Israel. A nação de Midian cercava Israel. E quando era o tempo da colheita, os exércitos inimigos caminhavam sobre os campos de Israel. Comiam todo o trigo, toda a cevada, o gado, tudo que estava ali, eles comiam. A palavra de Deus diz que eles vinham com o seu gado, olha só a ousadia do inimigo. Vinha com seu gado, com seus camelos, com suas barracas, suas tendas. Eles acampavam dentro da seara do povo do Senhor. Irmãos, tem pessoas que têm dentro da sua casa uma obra maligna instalada. O Senhor está dizendo, eu vou enxotar o inimigo de dentro da sua casa. Eu vou mandar embora de dentro da sua casa. Essa obra maligna, ela vai sair. Ela vai sair. Irmão, sabe quantos anos eles fizeram isso? 7 anos. 7 anos. Quando chegava a época da colheita, os campos estavam começando a amarelar, o povo do Senhor olhava, lá vinha o inimigo. Os esquadrões, os batalhões com as suas bandeiras subiam sobre a plantação, acampavam ali e ficavam comendo aquela lavoura o tempo todo. Quando eles iam embora, o que não tinham comido, o gado tinha pisado, os camelos tinham acabado com tudo. A palavra de Deus diz assim, por isso o povo do Senhor empobreceu muito. Eu acho muito triste isso, irmãos. É poético, mas é triste. O povo do Senhor empobreceu muito. O texto também diz que de medo dos inimigos, eles cavaram cavernas nas montanhas e se escondiam nas montanhas. Irmãos, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O nosso Deus é poderoso, Ele nos chamou para uma vida de vitória, de fartura, de abundância, mas não era assim que estava. O povo do Senhor se escondia nas cavernas. Como se fosse pouco, no 7º ano, irmãos, o inimigo abusou. Ele achou que estava fácil demais. Sabe quantos vieram? 135 mil. Você consegue imaginar isso? Sobre as lavouras do povo do Senhor, 135 mil. Eles vieram para acampar lá. Mas teve um homem, o nome dele era Gideão. Quando ele viu a poeira do exército chegando, ele falou, na minha casa não. Daqui para frente não mais. Oh, aleluia. Terei farai. Diga para a tua alma, igreja, na minha casa não mais, inimigo. Na minha família não mais. Nas minhas finanças não mais. Na minha saúde não mais. No meu ministério não mais. Um homem. Às vezes nós achamos que precisa muita gente. Eu quero dizer para você, se você está com Deus, você já é maioria. Se você está com Deus, você já é maioria. Aleluia, aleluia. Se você está com Deus, você já está do lado da maioria. Diga, eu estou com a maioria. Diga com fé, eu estou com a maioria. Porque eu estou com Deus. Oh, aleluia! Um homem só um homem. Porque ele se importou, irmãos. Você pode ler a palavra, Deus não falou nada para ele. Não tinha promessa nenhuma, mas um homem disse, na minha casa não.
A partir de agora acabou a pobreza, acabou esse jugo. Eu vou ter uma ideia. Irmãos, é uma ideia simples, mas é a ideia de quem se importa. Eu quero dizer para você, que se você não se importa, vai continuar do jeito que está. Se você se acomoda, vai continuar do jeito que está. Essa palavra é muito para mim, eu tenho facilidade muito rápido de me acomodar. Uma época que nós estávamos tão pobres, irmãos, nós andávamos só com um carrinho de bebê, nós não tinha mais carro, não tinha mais nada. Lá na obra, lá em Londrina. E ia a Brendinha e o Mateus sentados na cadeirinha, a Sarinha entrava por trás daquele cabinho do carrinho de bebê, e ali nós empurrávamos, era todo o nosso carro. E aí nós íamos no mercado com as 3 crianças penduradas no carrinho, mais as comprinhas, feito mais sacolinhos, nozinhos. Os pobres aqui me olhando estão rindo, mas já fizeram isso. E eu disse para a Auriana, eu acho que eu vou fazer uns furinhos no cano aqui do cabinho, vou pendurar uns ganchinhos para pendurar esse sacolinho. Ela falou, que é isso, Inés? Está querendo acostumar a ser pobre? Não é isso? E vai andando rengo, e vai pondo um calço no colchão, e vai pondo não sei o quê. Essa noite a palavra de Deus é: não se acostume, mexa-se, tenha coragem. Deus quer operar um milagre na sua vida. Deus fará isso esta noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele fará isso esta noite na vida de muitas pessoas. Um homem disse, Gideão falou, na minha casa não. Acabou. Era o 7º ano, o pior ano, 135 mil homens. O pior ano, ele falou, não, na minha casa não. Irmãos, os irmãos sabem que a eira é um lugar seco, de terra batida, terra cimentada, pode ser. Um lugar plano, onde é jogado trigo ou cereal para secar, fica ali ao sol. Depois que está bem seco, você bate com uma vara, não é isso? Primitivamente fazia assim. Até cair todos os grãos, depois isso é colhido. Isso é a eira. Diferente da eira é o lagar. O lagar é um côncavo cavado numa rocha. Um buraco numa rocha. Porque aí vai ser pisada a azeitona ou a uva. É o lugar onde se pisam esse tipo de alimentos. E é colhido então o azeite. E vejam que Gideão, ele entendeu, se eu deixar na eira, o inimigo vai ver. Eu vou fazer o seguinte, eles estão vindo lá, a poeira está chegando. Ele reuniu a família dele, os filhos, a mulher, juntou toda a casa dele, colheram a lavoura deles, colheram, e correram para o lagar. Era o lugar errado, irmãos, não era o lugar certo. A eira ficou lá vazia. O inimigo passou pela casa de Gideão, não tem nada aqui. Mas escondido lá, estava um homem malhando o seu trigo lá no lagar. O que ele não sabia, você pode ler depois na sua casa, a partir de Juízes 6. O anjo do Senhor estava olhando ele. Você pode ler, leia com atenção, você vai notar que Gideão não viu ele no começo. Eu acho lindo demais, irmãos, porque às vezes o cristão, ele está metido num problema e ele acha que Deus não está vendo. Você acha mesmo que aquele que fez os teus olhos não vê você? Aleluia! A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. O anjo do Senhor estava ali olhando. Aleluia! Oh, aleluia! Você que tem estado indignado com uma situação, você tem falado, isso não vai continuar assim. Os olhos do Senhor estão sobre você. E se você veio com esse espírito aqui nesta noite, há um milagre esperando pela sua vida. Há um milagre chegando. A unção de Deus está sobre este lugar. Ele despedaçará o jugo e quebrará. E você nunca mais voltará para debaixo da carga. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Deus é maravilhoso. É justo louvar o nome do Senhor. Ele é digno de adoração, de honra, de glória, de exaltação. Quando você chegar na igreja, a igreja estiver cantando, cante de todo o seu coração. Quando dizimar, quando ofertar, faça isso com alegria.
Quem sabe um dia Deus nos dê a graça, nosso presidente, trazer uns irmãos africanos. Irmãos, é uma festa para eles ofertar. É um negócio indiferente, eu não vi em lugar nenhum. Quando você vier à casa do Senhor, venha com alegria. É justo louvar ao Senhor. Gideão não sabe, mas o anjo do Senhor está olhando para ele e de repente o anjo aparece. É a unção, é a manifestação. E o Senhor fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu gosto demais desta palavra, porque quando nós estamos numa situação de pobreza, irmãos, de miséria, de falência, parece que nós não valemos nada. Parece que nossa vida não tem sentido. Alguém já sofreu algum tipo de sentimento assim? Parece que a vida não caminha para frente, não tem sentido nenhum. Irmãos, não importa o que você pensa de você, não importa o que os outros dizem de você, importa o que Deus diz de você. Deus falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você é uma pessoa de valor. Você é uma pessoa de valor. Aleluia, aleluia, aleluia. E notem, irmãos, a partir dessa fala, começa um relacionamento entre Gideão e o Senhor. Notadamente, irmãos, a unção, ela aparece como consequência da oração. Nós estamos orando e a unção se manifesta. Esse é o normal. Mas, irmãos, não precisa ser assim. Mas não precisa mesmo. De jeito nenhum. Porque parece que a unção só vai vir quando eu estou orando, quando eu estou santificando. Não, não é verdade. A unção é uma demonstração da misericórdia de Deus. Você pode ler o texto, Gideão não estava orando, Gideão não estava fazendo nada, ele estava malhando trigo, mas Deus gostou da atitude dele. A unção de Deus vai aparecer na sua vida, vai florescer na sua vida, aleluia, vai tocar pessoas à sua volta, a sua casa será abençoada, a sua saúde será restaurada. Jesus, repito, está curando pessoas agora neste lugar. Pessoas estão sendo curadas agora neste lugar, aleluia. Aquele processo na justiça, Deus está tirando de baixo, colocando para cima, porque é isso que a unção faz, ela move, e aquele ambiente de pobreza se transforma num lugar de prosperidade, o ambiente de doença num lugar de saúde, o lugar de tristeza vira um lugar de alegria, porque a unção de Deus, ela despedaça o jugo. Aleluia, aleluia. E agora, com esse novo relacionamento, irmãos, olha o que acontece. Gideão, que estava sozinho, no dia seguinte, já em seguida, 32 mil homens querem lutar juntamente com ele. Percebeu? Primeiro um homem sozinho, agora 32 mil dizem: eu quero lutar com Gideão. A unção, ela move pessoas à nossa volta. Ela move o ambiente onde nós estamos. Aleluia. Eu sei que é assim. Eu já vi acontecer muitas vezes. Vem a unção, tudo funciona, tudo flui. Deus agora traz para perto dele todo esse povo. E ele faz provas com Deus, ele ora a Deus, Deus da visão, da sonho, da revelação, comunica o propósito do Senhor para ele. Mas quando tem 32 mil, o Senhor fala assim: ô Gideão, é gente demais. Mas Senhor, lá do outro lado tem 135 mil. Mas eu falei para você, que porque eu serei contigo. Tu ferirás o inimigo como se fosse um homem. Não é pela multidão, é porque eu sou contigo. Se for todo esse povo, eles vão achar que eles se livraram porque eles são fortão. Fala para ir embora todo mundo que não está com vontade de ir para a guerra, quem tem medo, quem é frouxo, fala que pode voltar. Gideão fala: pessoal, quem quiser ir para casa, pode voltar. Nós não precisamos de tanta gente. Isso deve ter sido uma lindeza, irmãos. Uma lindeza. Eles viram, irmãos, quando a poeira levantou daquele exército chegando, Gideão falando: não precisa tanta gente.
Há tanto azeite aqui nesta noite que eu acho que se arriscar um fósforo aqui, pega fogo nessa igreja. Aleluia! É muita gente, Gideão. Ele fala, gente, quem quiser voltar para casa, volte. Voltou 22 mil. Aí ele olhou, só 10 mil, do outro lado 135 mil. Ele pensou, não ficou tão bom, né? Só tem um terço. Deus falou, não, ainda é muito, ixi, muita gente. Faz uma prova, muita gente ainda. Quem rodar vai para casa. 9.700 foram, ficou só 300. O Senhor falou, joia, agora todo mundo vai saber que fui eu. Todo mundo vai saber. Irmão, eu quero te falar uma coisa. Quando nós estamos atribulados, nós temos uma visão do problema. Guarde agora qual é a visão do problema que você tem, porque depois quando vence, você fala, não, mas que também não era tudo aquilo. Presta atenção. Se você está aflito, é porque o problema é grave. Se você está dormindo mal, é porque o problema é grave. Se você está namorando mal, é porque o problema é grave. Se você está se alimentando mal, é porque é grave. E Deus, Ele vai operar um milagre. Quando Ele fizer, e Ele vai fazer, você vai lembrar que foi o Senhor? Você vai glorificar o Senhor, vai dizer, foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Diga uma palavra para Jesus agora, diga, ó Senhor, eu vou dizer que foi o Senhor. Eu vou contar para minha família, eu vou contar, até os meus netos saberão que foi o Senhor. Queridos irmãos, nós como ministros, às vezes gostamos que alguém venha aqui e conta um testemunho e fala, o pastor orou por mim, Deus operou um milagre. Nós até precisamos disso, irmão, porque nós não somos nada, irmãos. Mas quando eu oro pelo aflito, eu digo, Senhor, daqui pouco tempo ninguém saberá quem eu sou, mas o teu nome, Senhor, é de geração a geração. O nome do Senhor é de geração a geração, aleluia. E por causa desta unção, o Senhor fez que no dia seguinte, aleluia, Gideão enfrentasse aquele inimigo, mas você pode ler, não foi Gideão, o Senhor confundiu o exército do inimigo. E aquelas nações que vieram ajudar os midianitas, lutaram uns contra os outros. Naquele outro dia, 120 mil homens se mataram. 120 mil. O que Gideão fez? Ele ficou lá com uma tocha acesa e a espada desembainhada. É isso, irmão, é o que ele fez. É só você pensar, irmão, 300 homens contra 135 mil. O que é que ele fez? Ele não fez nada. Deus agiu. Deus fez, e no outro dia mais 15 mil, acabou aquele exército, irmãos. A terra descansou por 40 anos. Se você descansar por 40 anos, tá bom? Ponha-se em pé gentilmente, igreja. Há uma unção de milagres neste lugar, porque Jesus está aqui. Há uma unção de milagres, aleluia.